Saudações! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Esse é o podcast Irmandade Corintiana número 294, 294. Eu sou o Guilherme, estou aqui com a Ana, com o Gibson e com o Dudu. E de novo, né, Gibson? Estamos na posição mais... Segue o líder! em cima da tabela. Não tem ninguém na nossa frente, né, Ana? Não tem ninguém na nossa frente. Segue o líder. Tranquilidade. 2 pontos à frente, agora só olhando pra frente. Tranquilidade, Dudu? Mais ou menos. Olha, pela pontuação um pouco sim, né? Mas pelo futebol apresentado nos últimos jogos, a gente precisa melhorar um pouquinho pra manter essa liderança aí cada vez mais isolada, né? Não, e o pior é que no fim de semana passado a gente tinha desperdiçado uma chance de ouro, né? Porque todo mundo tava ali na frente, tinha tropeçado, era só a gente ganhar o jogo e... Poderia estar mais fácil, mas mesmo assim, segue o líder. Eu queria comparar, na verdade assim, antes de começar a falar do Corinthians, a gente precisa fazer um aviso aqui e tal. Infelizmente, a pandemia ainda não acabou. A Irmandade presenciou isso essa semana, né? Porque a gente teve o Dudu, o Icarão, a Ana, todo mundo pegando aí. Eu não peguei. Eu e você ainda estamos ilesos aqui, né, Gibson? Mas a gente está voltando a circular, voltando a ter um convívio social maior, todo mundo vacinado, mas o vírus ainda circula, precisa tomar cuidado, enfim. Não tá fácil, teve gente que passou bem mal, não foi só uma gripezinha, teve pessoas como o Dudu, não sofreu nada e tal, mas tem que tomar cuidado. E tem muita gente que pergunta, mas vacina não impede que pega, né? Enfim, a vacina não é uma barreira física, né, que vai impedir você de pegar. Você pega, mas você tem uma doença mais branda do que você teria se não tivesse vacinado. A barreira física é a máscara, né? A máscara. Então, sempre que tiver em lugar fechado, com grande movimentação de pessoas e tal, usa máscara, se protege, que essa é a barreira física que impede mais de você pegar. A vacina, se você pegar, vai tornar a doença um pouco mais branda, né, Gibson? Opa, isso aí. É isso mesmo, Ana? A médica aqui mesmo. De plantão. É isso mesmo. É isso mesmo. Tem que tomar a vacina e se proteger. Atualmente estamos com um crescimento aí de casos. Então, o que mais der pra fazer se proteger, melhor. E bom, vamos falar do Coringão agora, né? Eu vou comparar esse momento do Corinthians com o aquecimento global. Enfim, quando você olha para o aquecimento... Nossa senhora! Quando você olha para o aquecimento global, né? Tem aquele dia que faz... agora. Aquele dia que faz muito frio e o pessoal fala, tá vendo? O aquecimento global não existe, hoje tá fazendo muito frio. Ou tem um verão que não é tão quente, assim, o pessoal, esse verão nem foi tão quente, assim, o pessoal fala que tá úmido. Mas quando você olha pros últimos anos, últimas décadas e tudo mais, as medições todas mostram que o aquecimento global. E eu queria chegar nisso. Quando você olha pro jogo do Corinthians, o jogo do Corinthians é muito feio, né? O time parece que não funciona. Mas quando você olha para as últimas, por exemplo, 16 partidas do time, desde que começou o Brasileiro, são 8 vitórias, 7 empates, o número de empates é grande, é verdade, mas apenas uma derrota, né? Eu acho que o Gibson lembrou bastante bem no podcast anterior, esses empates também prejudicam o aproveitamento, né? De repente você troca dois empates por uma derrota e uma vitória, o aproveitamento melhora. E aí talvez o Corinthians já tivesse com uma liderança mais folgada, talvez tivesse ficado em primeiro lugar do grupo da Libertadores. E o que incomoda nesses empates também é o fato que a gente percebeu que tinha pelo menos uns 2, 3 jogos dava pra ter ganho fácil. Isso é o que incomoda, não é nem o empate em si, né? Dava pra ter ganho. Mas assim, o desempenho do time, se em campo a gente tá vendo um time ainda feio de se ver, é uma equipe que está se mostrando guerreira, uma equipe que está se mostrando mais forte do que a gente via o ano passado, né? Ou os últimos anos, né, Ana? Com certeza. Alguns jogos não, né? Alguns jogos, por exemplo, o jogo do América Mineiro, a gente não viu o time brigando por todas as bolas. Mas ontem isso já apareceu de novo, né? Na maioria dos jogos a gente vê o time brigando por todas as bolas. E eu acho que o rendimento ainda pode melhorar, se você pegar ainda... alguns jogadores estão muito abaixo do que podem render, então se eles começarem a render um pouco melhor, perto do que eles poderiam, acho que o rendimento do time vai melhorar. Mas de raça, por enquanto, a gente não pode reclamar. Acho que os 2 únicos jogos que a gente pode reclamar de raça
é América Mineiro e Always Red, né? Na semana passada. E ontem, né, Dudu, a gente jogou sem 6 titulares, não era isso? 6 titulares, entre aspas, não é? Porque tem coisa de história de rodízio e tal, não tem essa coisa de titular. Mas a gente jogou sem o Fagner, machucado, o João Vitor, o Raul, o William, o Maicon, suspenso, né? E o Jô. Imagino que ele tendo todos esses à disposição, esses todos 6 seriam, ainda mais com uma semana de folga, né? Jogariam a partida de ontem, né? Com certeza, também acredito nisso. Se os 6 estivessem à disposição, ele teria, talvez não os 6, mas muito provavelmente 4, 5 iriam começar o jogo de titular ontem. Tanto é que até a dúvida que a gente ficou foi um pouco na lateral direita, né? Ontem não tinha o Fagner, novamente, tinha os 2 laterais, né? O Ramos e o João Pedro, e foi de Mantuan, que acabou até fazendo o gol também. Mas isso mostra que o Corinthians precisa ter um pouquinho mais de força no elenco. Esses jogadores que ainda não estão 100%, não renderam tudo ainda, né? Como o Roger Guedes, pelo menos esse ano, o William também, vão ajudar muito quando eles estiverem no auge. E prova disso é que você vê, o Corinthians, ele tá na liderança porque foi o time que mais venceu no campeonato. Tem que tomar cuidado só para não perder o foco agora. A gente tem mais um jogo fora, né? O Corinthians nesse campeonato está fazendo mais partidas no começo fora do que dentro de casa. A tabela não é tão ruim, então o Corinthians tende só que melhorar a construção do jogo, né? Ter um pouco mais de mobilidade, finalizar mais no gol, que tudo isso aí vai ajudar bastante o Corinthians a se manter na liderança. E aí, Gibson, é um time que tá feio de se ver, mas na tabela tá lindão, né? Eu já vi essa história antes, 5 anos atrás, né? Essa história me lembra alguma coisa, né? A gente não vai conseguir fazer o primeiro turno invicto, porque já tivemos uma derrota, né? Mas tá começando a lembrar um certo campeonato que a gente venceu há 5 anos atrás. Mas, enfim, o jogo tá esquisito, a gente vê jogos bem feios, né, do time, que a gente sofre, fala, nossa, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Mas ao mesmo tempo, quando você para pra pensar, a gente sabia que esse time ia sofrer. A nossa expectativa no começo do ano era o quê? Brigar ele no meio da tabela, brigar por uma vaga na Libertadores, tentar chegar o quê? Nas oitavas da Libertadores, e aí Copa do Brasil, o que acontece? Mas, pô, Libertadores estamos nas oitavas, né? Páreo duro, mas pros caras também é páreo duro, né? E brasileiro estamos líder, então, assim, dá pra reclamar, mas é um reclamar um pouquinho com a barriga cheia, né? A gente tem o prato de comida, mas talvez esteja faltando aquela sustância, uma nutricionista olhar pro prato direito e dar uma ajudadinha. O que tá faltando sabe quando você fala, poxa, meu, esse macarrão é dele, mas aquele queijo que eu gosto não tem, né, sabe? Tá faltando aquele componente, né? E a gente não pode deixar de falar da importância que a base tem, né, nessa campanha e nesse momento, tanto do Vitão, do Corinthians, nesse momento, né? O Mantuan marcando o gol ontem e se desdobrando, ele jogando de lateral e chegando na área para concluir, enfim, correndo o campo inteiro, o Piton dando assistência, o Du fez a jogada, mas o Du também se tornou um jogador importantíssimo com o Vitor Pereira. Quando o Du não joga, a gente percebe a diferença no meio campo. O Adson já marcou gols importantes, né, nas últimas partidas, e se a gente pegar os últimos 7 gols que o Corinthians marcou nesse ano, quer dizer, foi o Mantuan, o Mosquito não é da base, enfim, mas é um garoto ainda, é um jovem, o Adson, de novo, o Duqueiroz, o Jô, não é da nossa base, mas enfim, não pode entrar nessa lista da nossa base que eu tô passando aqui, mas o Raul, quer dizer, a participação dos garotos está sendo importante aí na formação do time, né, e eles ganhando um protagonismo que deveria recair sobre os outros jogadores mais velhos, né, Ana? Eles estão chamando para eles a responsabilidade, a base aí. Sim, com certeza. E nesse quesito aí, o líder de assistência no Campeonato Brasileiro do Corinthians é o Piton, que também é da base. Mais um que tem ali ajudado bastante, apesar de não ter feito gol, mas tem ajudado com passes. E se você quiser, hoje você faz um time titular aí do Corinthians só com a base. Você põe lá João Vitor, Raul, Duqueiroz, Mantuan, Adson. Os veteranos aí vão ter que mostrar que veio. Acho que tá chegando aí oitavas de final da Copa do Brasil, oitavas de final da Copa Libertadores. Eles têm que se coçar e mostrar que veio, né? E no brasileiro a base tá dando conta, mas vamos ver no resto. Vamos ver se eles vão continuar assim, né? E achando soluções caseiras, né, Dudu? A gente que acaba olhando muito procurando soluções para contratar e tudo mais, e o Vitor Pereira
trazendo essas soluções de casa, né? Dentro do elenco mesmo. É verdade. A gente não sabe se, tipo, era o que ele queria mesmo, né? Tanto é que ele tá pedindo um pouco de contratação, mas eles estão dando conta do recado. Eles sofrem um pouco, sentem a pressão, mas eles estão trabalhando sempre para melhorar. Você vê o Mantuan se desdobrando, né? Correndo o quanto pode. Eu até ontem mesmo brinquei, pensei que ele fosse ser o zagueiro, porque acho que só falta ele jogar na zaga e no gol. Impressionante o que ele tá fazendo, o empenho que ele tá tendo pro time. E eles estão se doando tanto que eu até falei ontem, que eu acredito mais na partida, falando de ontem, que as substituições foram mais por cansaço do que táticas. Então eles estão ficando cansados, mas eles estão se desdobrando para poder ajudar o VP, né, para poder ajudar principalmente o Corinthians. Isso que é o mais importante, isso vai dando mais experiência para eles ainda. E a gente tá vendo, né, Gibson, a base é importante também pela correria, pela vontade que os garotos mostram, né? E cada vez mais, quer dizer, a cada coletiva, a cada jogo, o Vitão da Massa mostra que valoriza demais isso, né? É que mesmo dos veteranos, você não tá falando que são garotinho ali, né? O William é um cara que ele é combativo, você tem jogadores que atacam, mas quando tem que recompor, a defesa recompõe e tal, mas tem os Roger Guedes da vida que não volta, né? Não ajuda, né? Até o Jô, que tava mal, recuperou a melhor forma física agora, pô, ele é um cara que ajuda na defesa. E o Vitão da Massa, meu, ele já disse que no esquema de jogo dele precisa de jogador que faz isso, cara, que se vira na frente, se vira atrás, né? E a molecada pode não ter, de repente, a habilidade de um jogador mais tarimbado, mas, pô, os caras estão dando sangue, eles entenderam o recado da coisa, né? Então o Mantuan, pô, corre pra diabo, bicho. Não é o melhor jogador, não é o melhor jogador do mundo, mas corre pra diabo. O Pilão comentou aqui, se pegar as falas do ano passado, eram os veteranos que estavam dando conta, e o resto podia ir embora. E realmente, quando chegaram os veteranos, não era só Dana não, pô, minha também, assina embaixo. Os veteranos estão fazendo diferença no time, né? Só que a gente viu que vários deles, né, incluindo o Renato Augusto, o Paulinho que se machucou agora, caíram de produção. Né? Quando eles chegaram muito bem. Paulinho chegou bem pra caramba, o Renato Augusto chegou voando, mas caíram de produção. O Juliano, exatamente. Pô, o Juliano tá dominando ali o meio de campo, né? Também caiu de produção. Mas antes, quando esses caras caíram de produção, a gente ficava num vácuo, num vazio. E agora não. Essa molecada ajuda o barco a equilibrar, né? Se um lado pende um pouquinho mais, a molecada faz mais pro lado de cá. Então, é excelente ter esse sangue novo no time, né? Mais novinho, né? Pra justamente dar uma equilibrada no balanço do clube, né? Tem um só que tem que parar de bater, né? O William, ele não tá jogando tanto porque é impressionante. O William, o que ele sofre de falta, o que estão deixando bater no William, quando deixam ele jogar um pouquinho, ele cria jogadas lá. É verdade, é verdade. E já que você puxou essa história do William, nessa semana teve a história de que ele sofreu mais ameaças na internet, né? Só que a diferença dessa vez é que ele pegou um print e tudo mais, foi na delegacia, fez a queixa, encontraram o rapaz, enfim, o suspeito de ter feito as ameaças na internet, né? E ele se desculpou e tudo mais, mas é importante achar essas pessoas e começar a dar nome, começar a expor eles também, porque na hora que expôs enfim, era um garoto, 20 e poucos anos, não, desculpa, não foi bem assim, eu copiei e colei e tal. Mas tem que começar a pegar esses caras e expor isso também, né? Pra, enfim, parar com essa bobagem de ficar ameaçando o jogador na internet, né, Ana? Com certeza. Isso aí não é torcedor, né? Isso aí pode ser qualquer coisa menos torcedor. O que a mulher do William tem a ver com o jogo do William? Vai cuidar da sua vida, né? Assistir o jogo, vai, conversa com seus amigos e tal, mas deixa a mulher do William em paz, deixa os filhos do William em paz, vai cuidar da sua vida. Não tem essa, entendeu? Tipo, quem escala é o VP, você pode concordar ou não, mas ele tá escalando o William. Você não quer ver o William jogando? Desliga a TV, pronto. Pô, mas quem é que não quer ver o William jogando no Corinthians? Eu acho que esse cara não quer, né? É difícil, né? É difícil. Não, cara, é uma mistura de idiotice com covardice, né? Tipo, o cara é um covarde e um idiota, pra botar em bom português, tipo, né? Falta o que fazer, bicho. Pô, cara, vai fazer alguma coisa da vida, sabe? Assim, tipo, tem que ser muito desocupado pra ir fazer isso, velho. Muita falta do que fazer. Mas sabe? tem tanta gente que faz um trabalho voluntário bonito pra ser feito. Exato, então. Tá sobrando esse tempo todo, bicho. Pô, Exato. vai ajudar a levantar uma casa aí, velho. Vai levar refeição pra morador de rua, velho, sabe? Vai se fuder, tipo. Né? Exatamente. Em bom português, né? Tipo. Na semana passada a gente falou bastante do rodízio e tal. Essa semana, como não teve só um jogo, a gente não foi o assunto, né?
Mas eu dei uma pesquisada nos últimos anos vitoriosos do Corinthians para entender como é que funcionou nas campanhas de vitória que o Corinthians teve. Né? Em 2011, o Corinthians foi eliminado logo no começo do ano na Libertadores e passou o resto do ano só com o Brasileiro e o Paulista. E acabou o Paulista e começou o Brasileiro. Então não tinha muito, só tinha uma competição para disputar. Fomos campeões brasileiros lá. Em 2012, nos 6 jogos da fase de grupo da Libertadores, o Tite, na época, usou 11 reservas em 4 oportunidades. Só em 2 oportunidades ele repetiu a escalação, colocou os ditos 11 titulares. Por quê? Uma era o jogo contra o Sem Mundial, que o Corinthians ganhou de 2-1, mas na partida seguinte foram 11 reservas. E outra era o jogo contra a Ponte, que era já na semifinal, que o Corinthians acaba sendo eliminado com a falha do Júlio César e depois o Cássio acaba assumindo a titularidade. Né? Enfim, em 2015 o Corinthians foi eliminado do Paulista, foi eliminado da Libertadores, acaba sendo eliminado da Copa do Brasil em agosto, em 2 jogos que o Corinthians jogou muito mal contra o time da Vila lá. E contando as semanas livres que o Corinthians teve desde o começo do Brasileiro, foram nada menos que 16 semanas livres, do começo do Brasileiro até o final. Semanas inteiras de treinamento, 16 semanas, quase metade, né, das rodadas com semana ali. Tanto que o Corinthians acaba marcando um amistoso. Em julho, o Corinthians joga contra o ABC de Natal, lá, no meio da semana, porque estava com semana livre. Né? Em 2017 também o Corinthians eliminado da Copa do Brasil antes do final do Paulista. Campeão paulista, e depois o resto do ano a gente tem só o Brasileiro e a Sul-Americana, mas a Sul-Americana a gente joga 6 partidas em 6 meses, né? Então é uma partida só por mês. A gente teve 12 semanas livres do Brasileiro de 2017. Então, assim, pelo calendário hoje, né, Dudu, se o Corinthians continuar indo em todas as competições, não tem mais semana livre, é isso, né? É verdade, essa foi a última. Se o Corinthians continuar, e a gente gostaria de ver isso, que o Corinthians não ia ter... A gente viu um revezamento em 2012 que era tipo dos 11. O Vitão da Massa tá mudando algumas peças, mas não tá mudando tipo os 11 inteiros, a não ser naquela partida contra a Lusa, né? Portuguesa? A Lusa, a Portuguesa Carioca. E Gibson, você acha que, pensando nisso, nesse revezamento, esse cansaço e tudo mais, era o caso do Corinthians priorizar alguma competição? Pra ser bem honesto, eu acho que ninguém em sã consciência acha que esse time do Corinthians é um time pra vencer Libertadores. Né? Pode acontecer? Pode. Já vi coisas mais esquisitas no futebol. A Copa do Brasil, todo mundo já sabe o que eu penso da Copa do Brasil, não vou nem entrar de novo nesse buraco, né? Então, assim, o que a gente tá ganhando, tá liderando e tá bem com chance, é no Brasileiro. Se quer ganhar um título esse ano, acho que tá mais fácil no Brasileiro, né? E quanto mais a gente perder menos tempo com outras competições, entre aspas, por Copa do Brasil, mais tranquilo a gente fica pra jogar o Brasileiro. Enquanto todo mundo vai ficar lá brigando, dividindo o time, fazendo o rodízio que a gente tá tendo que fazer, enfim, a gente não vai ter que fazer tanto rodízio. Então, se fosse pra priorizar uma competição, eu priorizaria o Brasileiro. Mais do que até a Libertadores. Mas eu acho que ninguém, sem consciência, vai querer jogar com o time bem na Libertadores, ainda mais agora pra ter as oitavas de final. Então, assim, a gente vai ter que, nessas duas competições, pra mim tem prioridade sobre a Copa do Brasil. Eu iria por aí, mas vamos ver o que o nosso VP vai fazer. Racionalmente, eu acho que o Gibson até tem razão, mas emocionalmente eu não consigo pensar desse jeito. Eu acho o rodízio muito bom, eu acho que, por exemplo, poderia guardar alguns jogadores, por exemplo, só pra jogar Copas, tipo Fábio Santos, Renato Augusto. E aí botar os outros pra jogar, quem tem mais condição, jogar o brasileiro mais vezes, por exemplo. Eu acho que o Duqueiroz, por exemplo, que é novo, tem condição de fazer mais jogos do brasileiro e jogar as Copas. Maicon, a mesma coisa. Eu acho que também essa hora, antes da janela, é a hora de separar o joio do trigo, assim. Quem pode ficar no Corinthians? O Xavier vai ficar no Corinthians? Só jogando pra gente saber, realmente não tem condição, vamos emprestar ele no meio do ano. O Rony vai ficar no Corinthians? Tem ou não tem condição? Eu acho que essa é a hora também da gente saber. Porque eu acho que é a hora de fazer trocas aí. Por exemplo, a gente tem Duqueiroz e Maicon. Mas e a reserva deles? E a reserva de João e Raul? Tem o Gil, ok. Mas se precisa de mais um, a gente já fica temeroso, né? Vai ser o Bruno Mendes. Eu acho que esse momento é hora de decidir também. É hora de pôr mais gente pra jogar pra saber se dá pra contar ou não. Por exemplo, a gente já sabe que com quem fica mandando atestado toda hora, né? Cada vez que vai jogar, recebe manda atestado, não dá pra contar.
Eu só fico com medo da gente falar só de saídas e a gente precisa ter um elenco ainda, né? Mesmo, apesar dos pesares, quer dizer, o Cantillo jogou ontem, o Bambu jogou ontem, o Xavier jogou ontem, enfim, conseguiram segurar o resultado. A gente pode abrir a porta e deixar todo mundo sair, mas depois vai faltar pra gente fazer justamente esse rodízio. E isso precisa ser pensado também, né? A gente pode abrir mão de 5, 6, mas vai chegar outros 5, 6 ou vai chegar só 2? Ah, chegou só 2, mas a gente vai ficar com mais buraco ainda? Ou esses 2 vão trazer tanta qualidade técnica e força e vontade, juventude, que vão suprir esses outros 6 que estão saindo. Tem que pensar no elenco aí pro resto da temporada, né? Mas vai ser interessante o Vitor Pereira ter essa oportunidade. A gente não conhece o Vitor Pereira do meio da temporada em diante, enfim, com os erros, os acertos deles, as críticas que a gente fez, os elogios, mas vai ser interessante ele olhar pro elenco e ver que peças que ele vai conseguir negociar e quem ele vai trazer nessa janela, já até pensando, talvez até por o que ele pode fazer no ano que vem, né, numa janela de ele não teve maior. A cancha de tirar férias antes de assumir o elenco que nem o Thiago Nunes fez, de escolher, eu quero contratar tal cara, né, não teve isso, né. O cara chegou com o time afundando. Precisa resolver isso aí. Eu acho que já foi feita uma limpa no elenco, uma limpa importante, né? Apesar de alguns vão voltar, mas é o que você falou, a gente precisa melhorar agora um pouco o nível das contratações. Foram pegos alguns jogadores mais veteranos, mas agora não tem como se agregar mais veterano em final de carreira nesse time. Não tem mais como. Então você vai ter que realmente gastar agora para trazer jogadores de alto nível e que estejam no auge da forma física. E aí, esses que estão voltando, né, talvez num esquema e com um treinador melhor, de repente conseguem render mais, né? O Ramiro, que sempre foi um cara esforçado, pode ter uma chance, mas ele podia chutar um pouco melhor também, né? Não. Enfim. Você pode falar pra ele, Ramiro, rouba a bola e entrega pro Renato, rouba a bola e entrega pro William, entendeu? Mas não tenta fazer ele mesmo, entendeu? Tipo, rouba a bola e entrega. Eu acho que se o Xavier botasse na cabeça dele, de que, tipo, eu não sou ainda aquele jogador que eu acho que eu sou. Eu tenho que... Vou entrar em campo pra morder, pra marcar e entregar a bola. Eu acho que ele seria muito útil no time do Corinthians. Mas pra mim ele entra como se ele fosse... hoje eu vou jogar tudo, vou ser vendido do Corinthians e vou ser convocado pra Copa do Catar. Aí ele já se atrapalha. É muito sonho, né? Não passe só ali, Você vê? Ontem ele entrou bem. Aí ele fez aquela falta que foi o único lance de perigo que o Atlético Goianiense teve mesmo, cara a cara com... E uma falta desnecessária. Né? Desnecessária. E ainda chutou a bola longe pra ganhar um amarelo gratuito, né? Exato, então ele já tava pensando que eles... Pô, o Kroos vai se aposentar, o Kroos e o Modric vai se aposentar do Real Madrid, eu vou ser o próximo. Pra mim ele entra pensando nisso, cara. Entra querendo comer a bola, que ele conseguiria chegar onde ele quer chegar realmente. Tivemos o Raul fora, né, nessa última partida, o nosso zagueiro Raul, mas ele já testou negativo, né, ele ficou fora porque testou positivo para Covid, aí de novo o nosso aviso lá no começo do podcast, toma cuidado, o negócio não acabou ainda. Já voltou a treinar, testou negativo, deve estar disponível para a próxima partida do Corinthians contra o Cuiabá, fora de casa na terça-feira, hein, galera? É terça-feira o jogo, 9h30 da noite, não é na quarta, é na terça-feira, na Arena Pantanal. Parece que o Fagner também voltou a treinar com bola, né? E o William também. Não sabemos ainda se eles vão ser ou não escalados ou levados lá para jogar na Arena Pantanal. Jogamos 6 vezes na Arena Pantanal, são 5 vitórias e apenas uma derrota. E a derrota foi justamente na primeira vez que a gente jogou lá contra o Bragantino pela Copa do Brasil em 2014. O que você tá esperando para essa partida de Ibição? Fora de casa, terça-feira? Olha, o Cuiabá tá lá embaixo na tabela. Das últimas 5 partidas, perdeu 4, empatou 1. Ou seja, tá numa campanha ruim. Mas diz a lenda que tem um goleiro bom lá, né? Então... A gente conhece ele lá. A gente conhece, sabe que o cara é fera, né? Mas ele sozinho não resolve a partida. Então, assim, cara, tanto esse jogo quanto no fim de semana... Quanto com o Juventude, pra mim, essa semana é pra meter 6 pontos sem piedade, cara. É pra consolidar essa liderança no brasileiro. Bom, como eu falei que esperava 6 pontos, veio nada. E quando eu falei que não esperava nada, veio os 3 pontos. Não tô esperando nada, então. Deixa eu não esperar nada, que aí, quem sabe, vem a surpresa que nem foi ontem.
Enfim, eu não sei quanto você, Dudu, mas não acho que vai ser um show de bola, goleada. Eu acho que vai ser mais um jogo difícil, um jogo feio, um chutinho, um gol. Mas tá bom, né, se for assim. Tá ótimo, entendeu? Tá ótimo. Não importa, pode ser um gol contra. Faz tempo que não fazem gol contra a nosso favor, né? Teve uns 2 aí, mas agora faz tempo que não tá tendo, mano. Na Libertadores lá. O cara. Não, e do Fortaleza também, né? também. Não, por isso que eu falei brincando. Faz tempo que alguém não faz o gol contra aí pra ajudar a gente, não importa. Mas tem que ganhar. Tem que ganhar pela... Se você pega lá, faz a sua listinha no começo, na tabela do campeonato, a hora que sai, pô, uma partida contra o Cuiabá, né, você projeta 6 pontos. Então o Corinthians tem que se impor e fazer isso, porque apesar do goleiro lá, que realmente é ótimo, mas o time também tem uns catados nossos lá, né, que não são nada disso. Eu acho que o VP devia ter assim, se o Vinho conseguiu ganhar, eu tenho que conseguir ganhar também, entendeu? E no sabadão, de novo, o Corinthians joga no sábado, 4h30 da tarde, Juventude na Neoquímica Arena. E aí tem uma estatística aqui que é preocupante aqui. Jogamos 3 vezes em casa contra o Juventude no sábado. E temos apenas uma vitória e 2 derrotas. Um dia da semana não ajuda o Corinthians a jogar em casa contra o Juventude. Mas, Gibson, a sua expectativa é de... Não, eu acho que esse jogo tem que ganhar, mas o Juventude tá... Apesar do Juventude tá lá embaixo na tabela, acabou de sair da zona de rebaixamento, tá na 16ª colocação, né? 2 pontos acima do Cuiabá, que vai ser o adversário terça-feira, que tá com 8 pontos. Só que o Cuiabá tá no momento atual no campeonato, né? No mesmo campeonato os times oscilam. O Cuiabá tá no momento muito ruim, de 5 jogos foi 1 empate e 4 derrotas. O Juventude, nos últimos 5 jogos, ganhou 2, empatou 2 e só perdeu 1. Né? Então, apesar deles estarem lá embaixo, eles estão no momento de reação no campeonato, né? Então, assim, a posição deles na tabela não bota medo? Não bota medo, mas o momento do clube pode vir complicar. Mas, de qualquer maneira, eu repito o que eu disse antes, pra mim é semana de 6 pontos. Tem que ser, tem que aproveitar. E como o Dudu gosta de falar, né, os caras, quando vão jogar contra o Corinthians, né, os caras estufam o peito e jogam mais, pode ser... Até o Real Madrid, né? Vai jogar contra o Corinthians, os caras começam a se achar o melhor do mundo, né, Dudu? Os caras adoram fazer isso contra o Corinthians. Você vai pegar lá, aquele jogo contra o Corinthians é a famosa brincadeira do DVD, né? O cara quer se fazer, joga contra o Corinthians. Se é um goleiro, então faz 17 defesas, o cara mostra isso aí pra vida inteira. Mas eu acho que o Corinthians precisa ganhar também do Juventude, né? Mas tem que ganhar. A gente sofreu contra o Juventude mesmo ano passado, se eu não me engano... Gol de falta do Roger Guedes, no finalzinho, já foi 1x0 pra eles. No finalzinho, exatamente, então. Foi 1x1, agora não, precisamos ganhar. Ano passado contra o Juventude, de 6 pontos, nós fizemos 1. Entendeu? Agora não, vamos ganhar, vai ser importante. Espero que todo mundo esteja disponível aí pra jogar, né, que o Fagner esteja 100%, o William 100%, que seja pra um dos 2 jogos, mas que eles possam jogar bem, pra gente poder construir a vitória aí. E quem sabe aumentar essa diferença aí de 2 pontos. Assim, mas esse é o jogo mais perigoso. Porque você imagina se ele faz isso na arena, com 43 mil pessoas, o que ele fez ontem? Ele não faz. Ele não bota 6 na defesa pra jogar defendendo, porque ele sabe que depois ele vai tomar. É um jogo que o Corinthians tem que propor o jogo. Esse jogo é o Corinthians não sabe fazer ainda. Eu espero que ele tenha treinado isso nessa semana livre, que é como se desvencilhar de uma marcação forte, em que o time vai sair só na boa. A gente viu isso várias vezes que não funcionou. Eu espero que melhore isso no jogo contra o Juventude. Mas pra mim é o jogo mais perigoso. O Beto G falando que acha que o VP andou pegando umas aulas com o Carille. Será que eles estão trocando mensagem aí, Ana? Você que conhece meio o Carilão? Espero que sim, né? Eu espero que sim. Eu sou fã do Carille. Eu gostaria que o Carille tivesse continuado aquela época do Corinthians. Mas ele veio o caminhão de dinheiro pra ele, então não pôde continuar. Mas eu espero que... É assim, se não vai no bonito, vai no resultadismo. Que foi o que ele fez ontem. E eu acho que, sei lá, eu não tenho nada contra isso. Acho que tem que ser. O Corinthians não tá jogando bem, mas tá lá na frente. Então tá exatamente. Eu concordo, é que eu só acho que o Corinthians precisa... isso já desde os tempos do Carille... tentar sofrer um pouco menos, né? Tira o time um pouco da área. Toma uma pressãozinha, mas deixa os caras no meio de campo com a bola, alguma coisa que impressionante.
quando o Corinthians quer recuar, o Corinthians parece que põe os 11 dentro da área e é um Deus nos acuda. É cruzamento toda hora, é chute toda hora. Escanteio, né? Também. Escanteio. Não, tudo bem, não quer tocar na bola, mas, cara, deixa os caras um pouco da intermediária pro meio de campo, porque senão não dá, cara. Ele fez uma linha de 6 ontem. Não, no final do jogo era uma linha de 6. Na última linha era uma linha de 6. Como que você não vai trazer os caras pra área? Não, mas isso eu tô falando, faz um pouquinho melhor ali. Quando faz 1x0, tenta fazer o 2x0 logo, pra dar uma tranquilidade, né? Não faz já 1x0 e recua, enfim. Ana, desculpa te perguntar, mas você quer falar das meninas, não? Não, eu quero falar das meninas, sim. As meninas, infelizmente, ontem perderam pro time sem mundial. Foi a primeira derrota delas no ano, foi a primeira derrota delas contra este time. A gente sabe que o Corinthians sofreu uma reformulação muito forte, né? Se você pegar o número de jogadores que a gente perdeu nos últimos 2 anos, é muito grande. Não houve uma reposição de nível de jogadores, a gente está trazendo jogadoras mais jovens para formar um novo time, então vai sofrer com isso. Mas mesmo assim foi a primeira derrota no ano. Não vai acabar em primeiro do grupo, não vai acabar em primeiro, vai ter essa desvantagem. Hoje é o 3º colocado do campeonato. A gente não tem a nossa zaga titular. A Zanotti não jogou. A gente tem as 2 laterais titulares machucadas fazendo cirurgia de ligamento cruzado. Então tá sofrendo também com lesões, né? Mas mesmo assim a gente acredita. Ao final a torcida, a maioria entendeu. A final não foi ontem, né? A final vai ser em setembro. Então tem muita água para passar embaixo da ponte. Deixa elas comemorarem, elas provocaram, as meninas já responderam e tudo bem. Eu não sei se a gente falou, Gui, mas o Cássio ontem ficou em 5º lugar do jogador que mais vestiu a camisa do Corinthians, né? Eu acho que vale a pena também a gente mencionar isso. E hoje, infelizmente, o Danilo perdeu o primeiro jogo do Sub-20. Tava empatando com o Atlético Paranaense até os 41 do segundo tempo, acabou tomando um gol. E o Vitão da Massa tava assistindo, quem sabe ele vai subir mais gente aí. É legal que ele esteja olhando e observando os garotos. Eu acabei não trazendo a história do Cássio, porque o Cássio, enfim, até o final do ano ele vai ser o 2º jogador que mais vestiu a camisa do clube, assim, é inevitável, vai acontecer. Então, cada vez que eles passam uma coisa, a gente vai falar, a gente vai ficar enchendo. Agora a cada 6, 10 jogos ele vai, porque tá todo mundo colado. Com exceção do Vladimir, que tá lá no Monte Olimpo, né? Daqui 10 jogos ele vai ser o 2º, né? Então, falta mais 6, passa mais 1, mais 10 jogos e vai ser rápido, né? E teve um videozinho, eu queria comentar rapidinho, teve um videozinho que viralizou hoje na internet que eu achei bacana, porque ontem, antes do jogo, né, o time do Atlético Goianiense fez o time deles de Sub-13 dar uma volta olímpica no estado, porque eles tinham sido campeões, a molecada, né? E quando a molecada passou em frente a Gaviões da Fiel, a Gaviões da Fiel aplaudiu pra caralho a molecada pra incentivar, porque falou, pô, legal. E aí a torcida do Atlético achou legal pra caralho e aplaudiu a torcida do Corinthians. Eu falei, pô, bicho, é um dos raros momentos que você fala, poxa, isso é futebol, velho, sabe? Exato. Não é o idiota ficar mandando ameaça pro William, né? Tipo, isso aí é futebol, velho. Não interessa que a molecada do adversário, pô, tem que dar moral pra molecada, 13 anos de idade, cara. Sabe, a molecada ali, pô, louco pra, de repente, ter uma carreira no futebol. Tem que encher a bola da molecada mesmo, é isso aí. Mas é isso então, meus amigos. Vamos encerrando este podcast 294. Mas não sem antes a Ana lembrar as nossas redes sociais. Por favor, Ana. A gente tá ao vivo hoje, então, no YouTube e no Face, né? De vez em quando a gente fica ao vivo no Twitter. Além disso, a gente tem o TikTok, o Telegram, o Instagram, o Spotify, o iTunes, o Deezer. E eu esqueci agora. SoundCloud? O SoundCloud. E sei lá, acho que foi tudo. Todos eles Irmandade Corintiana, todos com TH, excetuando-se o Twitter, que é Irmandade Timão. Você pode seguir a gente nessas 10 redes sociais, ouvir tudo que a gente falou de novo nesse podcast. Grave, faz que nem o Pilão, que ele assiste os meus do ano passado e ele veio aqui comentar. Então vocês fazem isso também. Fiquem assistindo o que a gente falou o ano passado e aí comentem em cima. Olha, você falava mal de tal. E cobra, né? Cobra. Exato, exatamente. Então façam isso. Vejam tudo que a gente falou e cobrem a gente depois aqui. Você mudou de ideia, não sei o quê. A gente muda de ideia pra caramba. A gente muda de ideia quase todo jogo. Mas é isso então, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Lembrando, na semana que vem teremos a live pós-jogo na terça e no sábado.
E no domingão, 7 da noite, voltamos com a gravação tradicional desse podcast da Irmandade Corintiana. Muito obrigado pela participação de todos e vai Corinthians! Vai, Corinthians!